bem? Estamos mais uma vez aqui com o meu querido Rafa e hoje com as meninas da Inova, Isabela, Luciana. Sejam muito bem-vindas, minhas queridas, no Construindo Ideias. Obrigada, Breno. Obrigada, Rafael. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje vamos desmistificar, vou até me corrigir aqui, essa rixa que é muito dita entre os engenheiros e os arquitetos, as arquitetas. Normalmente, na busca pela performance, às vezes tem ali um brainstorms, mas acredito eu que é sempre buscando o melhor resultado. Mas não existe rixa. Apesar que tem gente que vai discordar, mas pelo menos aqui na mesa não tem. Ele já chega botando o dedo na menina, não o tem, menino não é tem. problemático. Eu costumo... Não tem problema. Ainda é qualquer coisa de engenheiro, mas tudo bem, vamos nessa. Eu costumo dizer muito que a concorrência está embaixo, a colaboração está em cima, e aí é uma questão de posicionamento e de escolha aonde se colocar. Conto muito com vocês, para vocês estar aqui colaborando, trazendo essa visão e estar mudando aí a cabeça de engenheiros, de clientes, de toda uma comunidade, para a gente levar um pouquinho aí de todos os dados ali importantes, de como é possível ser bastante eficiente um projeto, essa união não só da arquitetura com os engenheiros, com os designers, com até o cliente ali que idealizou, toda a prática, a funcionalidade do seu espaço. Eu acredito que aqui a gente vai transformar aí bastantes ideias. Queria saber de vocês, Inova, eu vou começar logo com a primeira pergunta. Como é que surgiu a Inova? Porque a gente está falando aqui de 13 anos do escritório de arquitetura, né? 13 anos. Então é uma história, é um tempo. Como é que surgiu essa parceria entre vocês? Deixa eu começar. Fique à vontade. Eu sempre disse minha vida inteira que eu só colocaria o escritório com alguém. Eu acho que a arquitetura é uma profissão que ela não pode ser solitária. Para quem já acompanhou algum arquiteto em faculdade, já viu que a gente trabalha muito em grupo, e talvez isso seja o motivo de eu não querer trabalhar só. E aí, quando eu vim aqui para a região, eu trabalhei muito com prefeituras. E a Isabela também se formou na mesma faculdade que eu, a gente fez na Federal em Salvador. E aí ela veio logo trabalhando no escritório. Chegou um momento que eu estava mais parada de prefeitura e ela querendo gás. E aí, de repente, ela surgiu com a ideia: se você quiser montar, a gente monta. E a gente, na cara e coragem, falou: vamos, amanhã O a time gente empreendedor, né? procura. Que massa. E aí, assim, eu me senti confiante. A mãe de Isabela é minha prima carnal. Então, existia um laço familiar aí que nos unia, né? E eu acho que é uma parceria de sucesso mesmo, de vivência de dia a dia. Talvez eu conviva mais com o Bel hoje até do que com a minha família, porque a gente passa mais tempo no escritório do que com... Então, para ter 13 anos funcionando é porque Existe está uma dando sinergia, né? certo, Sim. está dando Interessante uma que você comentou sinergia. um contexto com relação a isso. Eu tive a oportunidade de conhecer minha querida ainda quando ela, lá atrás, quando ela teve a oportunidade, né, de trabalhar com mamãe também lá na Sim, Arquitec. sim. E você falou uma coisa muito interessante com relação a essa questão de parceria entre escritórios. Minha mãe, tia Sandra, tem 45 anos, mais de 45 anos que trabalham juntas. E E cada tem uma dentro certo, do né? escritório tem sua especificidade. Cada uma tem suas características. Tia Sandra, ela trabalha numa área mais específica, minha mãe em uma outra área, e as duas se complementam de maneira muito Se conhecem pelo assertiva. olhar. Acaba Exatamente. se conhecendo pelo olhar. E eu senti isso. E assim, com Luciana também é uma situação que a gente acaba trocando muita informação entre a gente, né? Acaba virando uma família. Hoje a Inova é parte da nossa família, né? A gente tem Matheus, Amanda, Gabriele, que trabalham junto com a gente e colaboram, né, com a gente nesse processo, entraram logo em seguida. Mas, assim, desde quando eu estava na faculdade, eu via a Luciana passando, eu falava: eu só abro um escritório se for com ela. E eu Que falava massa, isso cara. dentro na faculdade, né? E as meninas, mas por quê? Você nunca fala passando aí. Eu falei: mas você vai ver.
né? E na minha vida tudo foi assim. Eu falava, Então, ó, você que buscou mesmo. Foi. A mulher, Agora eu é uma entendi, profeta, a gente não sabia. profetiza. Profetiza. É, Que massa, que massa. isso é maravilhoso, né? E diz muito, Rafa, dessa questão do não trabalhar só. Então, Sim. hoje também não é só eu e Isabela, existe uma equipe, como ela pontuou, e a questão da engenharia também. Então, a gente trabalha o tempo inteiro em equipe. A gente tem parceiros, engenheiros que já trabalham com a gente há muito tempo, que chega lá no escritório, é como se fosse uma sala de estar. A gente bate papo, a gente conversa, a gente Toma troca café. ideias, a Opa. gente discute, a gente cresce junto. E aí eu Isso. acredito muito nisso, nesse crescimento, quando estão juntos. A gente estava conversando aqui um pouquinho mais cedo, Rafa, uma coisa interessante que o escritório da Inova, diferente de grande parte dos escritórios de arquitetura, não trabalha só dentro do processo de execução do projeto arquitetônico em si, mas trabalha desde a parte de concepção de projeto, a compatibilização de projetos de engenharia e de apoio a essa estrutura, bem como o processo de gestão das obras. Então, é um escritório, digamos assim, que já se complementa até a parte do planejado, ou seja, então é uma estrutura muito mais complexa, e acaba sendo um ecossistema da construção Sim. realmente que consegue agregar várias etapas no mesmo processo nisso. Isso. A gente entendeu lá atrás, né, que o cliente precisava disso. Ele precisava Ele desse não acompanhamento, contrata o né? projeto porque ele quer o projeto. Ele contrata o projeto porque ele quer a obra construída. Sim. Então, ele não chega lá no escritório, eu vou contratar um projeto, Eu leva quero para uma debaixo do casa, braço. eu não Eu quero um quero uma projeto, eu quero uma casa. Às vezes eles casa. não sabem nem verbalizar a Como é que eu a quero a palavra casa? projeto. No Eles fazem, grosso, eu no quero uma grosso, casa. ao Então, grosso a obra, modo, ela vem de qualquer jeito. eu vou falar de materiais de construção. Ele quer concretizar, ele quer ver o concreto, a questão do sonho dele. Ele quer ver tornar concreto o Precisa sonho. concretizar Só que isso. para concretizar um sonho, precisa projetar ele, precisa trabalhar ele, tornar ele Sim. funcional, materializar pelo menos visualmente. Hoje, com todas as tecnologias, hoje a gente já entra numa realidade que a gente consegue sentir talvez o ambiente. Teve um cliente que ficou, assim, ciumado, né? Eu, depois de muitos anos, mas você agora faz orçamento? Aí eu falei, sim, mas na minha época você não fez. Eu falei, porque é um processo. Né? Tudo é um processo. Irecê cresce, a gente vai crescendo junto, a gente vai inovando junto, a gente vai captando, Buscando. buscando e procurando informações. Materiais que a gente usava, que a gente usa hoje, há anos atrás era impossível, né? Da gente usar técnicas construtivas que a gente usa hoje, eram impossíveis no passado. Então, o Eu, Irecê cresceu, né? Houve uma tecnologia que mudou, tem havido mudanças significativas na área da construção civil, e a gente também tem absorvido um pouco, né? Corrido atrás, pelo menos, de absorver um pouco essas inovações que têm sim. acontecido, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês com relação aos desafios. A gente vê essa questão regional, essa questão da mudança, da necessidade, da dificuldade. Estamos no interior da Bahia. Bahia essa, que se fosse em outro continente, poderia ser chamada de um continente pelas suas dimensões. Se a gente for falar do sul da Bahia até o norte da Bahia, temos um longo caminho a Realidades. percorrer. E hoje, se a gente for mencionar a capital mais próxima, Salvador, está a 500 km. Não é uma distância tão elevada assim, mas estamos localizados no interior da Bahia que tem suas certas dificuldades. Suas peculiaridades, Isso. digamos assim, E aí do eu queria saber sertão. de vocês, em todo esse prazo, em toda essa trajetória que vocês já vêm desenhando na cidade de Irecê, quais foram os maiores desafios que já passaram ou que ainda estão passando? Aí eu vou dividir aí, o que já passou e o que ainda estão passando, eu queria ouvir de Eu acho que a vocês. maior dificuldade que a gente passou foi na pandemia, né? Houve uma mudança significativa na arquitetura e na decoração. A visão que as pessoas tinham foi mudada. Eu acho que foi uma situação, assim, bem atípica pra A gente. pessoa foi obrigada a ficar dentro de casa o dia Foi todo. obrigada. Antigamente você chegava, você saía de casa de manhã, E chegava de entender noite, que talvez sua casa dormia. não era tão boa quanto ele imaginava, porque agora ele está em casa. Exato, Ele, você E- foi ele teve uma obrigado a passar. percepção diferente de arquitetura, do morar, Sim. desse diálogo Do dessa utilizar, né? família com a casa.
Então, eu acho que houve uma demanda enorme, né, na área de arquitetura e A gente decoração. não parou, né? Eu trabalhei muito mais do que eu trabalhava antes na pandemia. A gente foi para home office, ficou trabalhando. Eu atendia, tinha cliente que eu atendia 10 horas da noite, Imagina. mandando mensagem, pedindo Eu- ajuste em projeto, conversando, eu quase- fechando outros projetos e eu- ajustando. E a gente não tinha horário. Então, isso foi Uhum. um desafio grande Eu mesmo. quase endoidei nessa pandemia, porque imagina, eu numa casa com 3 crianças, uma com, na época, Breninho tinha 12, 11, Pedro com 9, 10, Bárbara com 3, 5, 4. E cada uma dessas crianças aí assistindo aula online, cada uma num quarto, e eu no outro quarto no escritório tentando trabalhar no Tentando computador. trabalhar. Então era cada um numa sala. Imagina uma professora alfabetizar uma criança, Bárbara na alfabetização, Sim. por uma tela de televisão. Tipo, Presencialmente já é já é difícil. difícil você fazer isso dentro de uma sala de aula. Agora imagina vocês dentro de casa. E aí não tinha ar-condicionado em todo canto. E esse nesse climazinho gostoso, tinha aquele ventiladorzão no pé do ouvido. É. Mudou Agora bastante. trouxe boas perspectivas para a gente em relação à arquitetura, porque eu acho que o Brasil e o mundo se desenvolveu muito online, né? Então, essas informações que Rafa pontuou, que estávamos a 500 quilômetros de distância de Salvador, hoje não mais, a partir da pandemia, não mais de lugar nenhum. Então, se eu Isso. quisesse fazer um curso fora do Brasil, o online estava ali nos permitindo, né? E a arquitetura foi uma das profissões que a gente consegue trabalhar online mesmo, sem estar presencialmente. E isso nos ajudou muito, com muitos cursos, com muitas inovações. Então, a gente buscou muito essas informações. Então, para a gente foi um desafio, porque a gente teve que se reinventar fora do escritório, trazendo o home office, mas também nos permitiu acesso às informações que antes a gente não tinha. Eu tinha acabado de me matricular numa pós presencial que se tornou Online. online na pandemia. Então, me permitiu, me facilitou estar Pegando, buscando, né? Então, isso foi algo bastante pegando um interessante para a gancho na gente. sua fala, a pandemia ela diminuiu as barreiras. Diminuir Ela as barreiras, aproximou. diminuir as distâncias. Talvez Sim. seu trabalho que ele ficava limitado ali a uma região, você percebeu que tinha um mercado que você poderia estar atuando. Claro que dá para trabalhar arquitetura de forma remota com algumas limitações, porque vocês mesmos, eu fiquei sabendo de história aqui de vocês, que até numa visita num terreno para projetar, vocês às vezes pulam até muro. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas eu sei Quem que foi? tem. Não é, Isabela? Algumas Tem peculiaridades da algumas Ah, profissão. tem história. O escritório, assim, nesses 13 anos já teve muito. Dá para escrever um livro com as Com histórias. Com as certeza. histórias que a gente já teve. E assim, eu acho que nenhuma barreira assim, problemática pra gente. Sim. Não teve a chave do muro, o cara E fechou, enfim, tem que medir, tem que tem que cumprir o entrar prazo. e Vamos vamos lá. Pula, vamos Pula. É transformar desafios, transformar oportunidades. dificuldades em oportunidades, né? E eu Sim. acho que a gente cresce com cada questão, cada desafio, cada dificuldade, cada erro cometido, Sim. cada questão dessa nos traz a oportunidade de reaprender. Então, é o que Bel falou um pouco assim, do que a gente hoje consegue fazer que a gente não fazia antes, e deve ser muito por conta das dificuldades que a gente sofreu e a gente foi E se motivando. a limitação muitas das vezes está aqui. Eu estava até falando nas redes sociais sobre o desejo de construir fora do país, construir em Dubai. Aí eu estou aqui treinando, Jesus me colocou aqui em Irecê para treinar, já senti esse calor humano daqui, eu acho que foi por isso, né? Estou entendendo o propósito dele, mas a limitação está aqui. Com a pandemia teve a parte benéfica também, de entender que numa situação dessa, não tem limitações para a entrega de vocês. Vocês podem atuar em qualquer lugar. Hoje com as redes sociais, hoje com a internet, hoje com a parte EAD, hoje a gente consegue tanto buscar referência, tanto levar a nossa referência. Então, eu acho que foi uma coisa assim, um ponto positivo que a gente lembra muito do ponto negativo. Mas veio É, muita coisa positiva veio. também. Tem a questão também da velocidade. A gente tem que, por exemplo, em 2010 foi uma das primeiras feiras que eu fui para São Paulo.
E essa feira eu vi vários objetos, vários produtos, que eu falei, isso aqui daria um acabamento interessante, isso faria... E assim, 6 anos depois que veio perecer. Então, hoje, quando a gente vai para as feiras na outra semana, quando a gente retorna, o produto na A gente pode prateleira. pedir e chegar o produto Então, aqui, a né? fronteira e a velocidade com que as coisas estão acontecendo tá sendo muito grande. E as inovações é a cada momento que a gente abre o Instagram, abre a notícia, abre sites especializados, a gente vê produtos sendo lançados novos. A gente viu nessa última feira, por exemplo, um porcelanato que era antibacteriano. Cara, O cara mostrava a luz infravermelha em cima do porcelanato e ele era aplicado, voltado totalmente para a área hospitalar, por exemplo, né? Que é um material, vamos dizer assim, sensível para se Sim. aplicar. Então, ele mostrava, né, com a luz infravermelha as bactérias em um e outro aplicado de forma deixa eu te assim. perguntar mais. Era um Sim, produto poroso que aplicava não, era o um próprio produto ou era porcelanato propriamente nele? que era antibacteriano. Então, Nossa, assim, são inovações que acontecem a cada momento. E a gente, bem mais ou menos nessa época, né, surgiu a questão da fachada ventilada, que para a engenharia é maravilha. maravilhoso, sustentabilidade, a gente aplicou num projeto aqui. Sim. Assim, é fácil aplicar uma tecnologia dessa? Não. A gente quebrou a cabeça, a gente foi buscar, teve que estudar, teve que inovar, e essa fachada tinha essa película, essa empresa de porcelanato tinha uma película chamada Cleantech, que ela é autolimpante, então ela não suja. Então, olha que bacana, Entendi. na fachada Ela não encarde. vertical, alta, você não Isso. precisa dar manutenção de limpeza para isso. Isso está aplicado aqui em IDC. Hoje, Então, em Irecê, diminuiu. Vocês podem falar com mais propriedade do que eu, mas eu que tenho um ano aqui, posso falar que eu vi uma mudança, uma evolução na construção e uma diminuição na poeira. Porque eu acho que mais ruas sendo pavimentadas, a gente tem essa redução, que eu acho que era uma coisa muito evidente e ainda é. sim, Uma fachada com essas propriedades ajuda e muito. Questão de manutenção, questão de estética mesmo, a visibilidade. sim. Uma É coisa interessante sensacional. também Segurança que a gente também. vê aqui, cara, é porque, por exemplo, a gente percebe que tem parceiros, empresários aqui de Irecê que acreditam nesse processo de inovação, né? Que, inclusive, pô, os É que uma não região que vêm aí empreende, né? de maneira intensa, direcionando, encaminhando esses arquitetos para as feiras anualmente, dando todo um Sim, apoio, todo um suporte. E eu acho essa tecnologia muito interessante, porque a galera, não, os arquitetos estão lá como consultores estratégicos que vão vendo as tecnologias e os compradores lá olhando. Opa, gostou, gostou, o Isso. comprador já está no pé, bora, vamos levar. Tá entendendo? Não é não? E aí é o que faz uma facilidade para quando os arquitetos chegam aqui na região, sem querer fazer propaganda do nosso querido, mas já fazendo, né? Então, eles facilitam esse processo e às vezes faz com que a tecnologia acabe chegando aqui Sim, mais com rápido certeza. e facilitando a vida da nossa região. Sim. Agora, sim, o olhar, né? Como a gente percebe as coisas, ele precisa ser um pouco filtrado. Sim, Porque, assim, existem materiais que não são próprios para a nossa região. São sim, materiais que são... assim, você tem um leque de infinidades, né? De materiais. Mas, assim, esse filtro, ele precisa ser colocado. Então, o arquiteto, ele olha aquele produto, mas ele precisa de um filtro. E, assim, um dos filtros que a gente utiliza é funcional, próprio para nossa região, o custo-benefício disso compensa, né? A manutenção é fácil, porque a gente tem que dialogar com essas realidades, né? Do que a gente tem hoje aqui em Irecê. Então, nosso clima, ele é específico daqui da Sim. nossa região. Então, ele acaba conduzindo bastante os nossos É um projetos. limitante às É, especificações dos Isso. materiais, né? então, a gente tem E esse cuidado. A gente tem que ter esse cuidado. eu costumo falar que cada caso é um caso. A questão da replicar um projeto, porque eu vi em outra região, ou até mesmo aqui, eu já recebi várias perguntas com relação à estrutura. Rafael, utilizar a estrutura de concreto, concreto armado, concreto pré-moldado, a estrutura Protendido. metálica, própria tendida, aí eu Sim. falo, cada caso é um caso, Depende. depende. Isso. Entender a particularidade, de onde é que vem o recurso, para onde é que vai o recurso, a sua construção, o que é? Ah, é uma casa. Qual o tempo que você necessita dessa casa? Qual é o investimento que você vai fazer
De onde é que vem o recurso? Está todo na mão. O recurso precisa ser consumido num determinado prazo. Ah, é um ponto comercial onde que cada mês que ele esteja aberto eu vou faturar 10 milhões. São tantas Aí, amigo, você variáveis gasta inerentes ao X processo. mais porque no tempo se paga. Então não é simplesmente, construir com estrutura tal é melhor. Não, Sim. tudo depende. Sim. E, assim, essa visão de qual sistema construtivo usar, ele é estudado logo no início do projeto. E Isso. quando a gente começou a falar, né, sobre a questão do engenheiro e do arquiteto, é exatamente sobre isso. É multidisciplinar. A arquitetura é multidisciplinar, imprescindível que essa engenharia esteja lá na concepção do Sim. projeto de caminhando arquitetura, junto, né? caminhando junto, para essas definições. Eu chamo de Porque bumerangue. eu não posso definir que uma casa vai ter estrutura metálica quando esse projeto já está pronto. E aí depois eu vou mascarar para não aparecer, porque arquitetonicamente, esteticamente, ela não fez parte da estética da casa. Então eu não estou sendo inteligente na forma de projetar. Mas se eu já sei que o cliente predispõe de uma facilidade com a estrutura metálica que quer usar, então eu já uso a arquitetura em favor disso. Então, trazer essa engenharia para dentro do processo é muito importante, né? Para A realização facilitar de um essa. sonho, né? Isso que é É. interessante, porque o arquiteto, ele chega para poder materializar uma vontade, né, do cliente. E aí o Uma pior nem ideia, é né? isso, é como capitalizar, é condensar essa informação. Porque, imagina, se um camarada é viajão assim que nem eu, de que às vezes deve ser um negócio meio estranho. Ah, não, eu quero uma casa, como não sei. Ah. Como Não, assim não tem sei? Não, disso. eu quero uma casa com 2 quartos, meu terreno é esse, e aí, ó, use sua criatividade. Tem muito disso. Eu falo que na obra, Já tem outros que vão dizer o seguinte, não, eu quero, ó, com 2 quartos, tem que ter dessa cor, eu quero ter esse aqui. Acho que tem cliente de todo tipo também, né? A gente tem que entender o desejo e o que é real ao cliente. Então, Uhum. já aconteceu, por exemplo, de um cliente ter, sei lá, 4 filhos em casa, e ele chegar e querer, por exemplo, não, eu quero uma casa compacta, meus filhos daqui a pouco vão para a faculdade, eu não preciso dessa casa desse tamanho. Eles são mais racionais, né? Já tem gente que fala, não, eu quero uma casa Eu com tenho 10 2 filhos quartos, e quero 5 quartos, 6 Isso. né? quartos. Então, assim, a gente tenta entender, lógico, o cliente nesse momento, nesse E aspecto, ajudar e o ajudar. cliente a montar esse programa de necessidades também pode ser uma função do arquiteto, estar auxiliando. Breno falou assim, eu não sei. Então, vamos conversar, vamos entender. A arquitetura é muito com sobre essa, empatia, sobre entender o com essa cliente. conversa, esse gatilho aí que você falou, já fica aqui a dica, é deixar aí para as universidades colocar após, todo mundo quando sai da faculdade, ou de arquitetura, engenharia, vou fazer uma pós em gestão de tal coisa, gestão disso, gestão de projetos, estruturas, tem que ter uma pós de psicologia, cara. Sim. Na obra, propriamente dita, na execução, às vezes eu sou muito mais psicólogo, às vezes psiquiatra, do que engenheiro. E eu acredito que não seja diferente na Não arquitetura. é. Por quê? É você olhar para mim e falar como é que Rafael quer a casa dele. Eu vou falar um pouquinho, você vai colhendo, mas pela E às vezes você personalidade fala uma coisa e quer e quer outra. outra. Aí você, E aí, aí entender pessoas é algo que na Ler faculdade as não pessoas. eu ensina. acredito que isso, pro médico não, o cara chega lá precisando de socorro, ele não precisa entender daquilo, ele vai entender da anatomia. Mas a arquitetura, a engenharia, quando trata de um cliente, uma prestação de serviço, é uma coisa muito específica, é muito particular. Muito subjetivo, É, muito. Quando a gente fala da residência, ela é bem subjetiva para aquela família, sim, né? Então, assim, ela incorpora aspectos daquela família. Então, por isso que talvez a gente chama essa conversa inicial com o cliente de briefing no sim. escritório, que é exatamente colher todas as informações. E não é raro a situação em que o filho, criança, às vezes, a gente está aqui conversando e ele chega e fala, não, mas meu quarto ele precisa ser assim. Sim, Então a gente olha assim, e aí, vai dessa forma, né? Tem uma história interessante que é assim, a mãe chega e fala, eu quero o quarto do meu filho, um quarto gamer, um quarto com televisão, um quarto com sofá aqui, tal. E aí no final da conversa, tomando um café com a arquiteta, ela fala, poxa vida, eu queria que meu filho tivesse uma integração maior comigo.
E aí, quando a arquiteta entrega o projeto, não entrega nada daquilo. É um quarto sem televisão, sem o sofá. Mas por que eu pedi isso? Mas você não quer Você não integração quer com seu filho? integração? Então vamos fazer outro ambiente aqui, uma sala onde você possa fazer a leitura, onde ele pode estar junto com você. Como é o funcionamento Sim, desta sim, como família? é o funcionamento e como ela Cozinha precisa. fechada ou cozinha Cozinha aberta, aberta? isso. Tem gente que quer a cozinha fechada, Sim. escondido. Rafael gosta de cozinhar. Aí, Rafael se sente bem em ter, pra mim, pra mim, es- a cozinha é o cozinha e lugar de sala. receber o povo. Cozinha e E aí sala é a o mesmo questão lugar. cultural aqui da Cultural. região é muito Cozinha fechada, forte. né? Não, a importância da Da cozinha cozinha. aqui, Vou, né? vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho admiração à profissão de vocês. Por isso que eu falo que não tem essa briga, não tem porquê. Eu quero estar assim, ó. Tem brigas saudáveis, que é Não, importante, essa briga aí eu tenho com né? todo mundo toda hora. Eu vou contar uma história. Eu tava na faculdade, eu era tão acostumada a entrar em casas pela porta da cozinha, Sim. que eu sou uma pessoa meio distraída, né, naturalmente. Então eu tava na faculdade escrevendo e o professor fez uma pergunta retórica. Vocês entram pela casa por onde? Lógico que era retórica, aí eu pela cozinha. Aí ele olhou assim, porque quando eu fui morar em Salvador, eu tinha a chave da cozinha. Sim. Então, eu respondi meio que em voz alta aquilo que, quando eu Como cheguei se na casa fosse da minha natural. bisavó, era pela cozinha. Na casa da minha avó, era pela porta da Onde as cozinha. pessoas se reuniam, Sim. né, para cozinhar. Entrava na minha para- casa, era pela cozinha. A minha casa, eu entro pela cozinha. Eu também entro Porque, pela cozinha. na verdade, a minha cozinha já é a cozinha, já é a sala, já é a entrada da Isso. casa, que já está integrada. pela sala de com a- jantar, né? É, uma sala de jantar, que já está integrada com a garagem, E é o que tudo há de vidro, é um mal vão. nisso? Funciona para você? Massa. Ok. Hoje vivemos o muito comum, os apartamentos cada vez mais compactos. E a cozinha é um ambiente esquecido. Isso. Aí falando de regionalidade, será que uma cozinha pequenininha, escondida, fechadinha lá, como a gente identifica em outras cidades, será que atende ao público? Dificilmente vai atender aqui em Irecê, né? Ao- As realidades Talvez um público bem específico, né? Assim, mas de bem residência, de construção de Como casa, morada. dificilmente O povo tem vai. mania aqui, eu não sei se é mania, mas tem o costume, digamos assim, de receber as pessoas em casa. Isso é um acolhimento que existe muito aqui. Tipo, você vai para uma cidade grande, lá em Salvador, não é comum as pessoas se reunirem nos apartamentos. Cada um vai para marca para algum ambiente, vai no shopping, Sim. vai. Sim. E aqui não, você acaba É. acolhendo as pessoas na sua casa. E com a melhor, eu acredito que cozinhar é uma forma de demonstração de amor. Sim. Com certeza. Então, eu acho que é uma característica muito específica em função disso. Quando eu cheguei na minha casa, por exemplo, quando eu comecei a reforma agora, cheguei pra mamãe, ela falou, o que é que você quer? Eu falei, arranca as paredes de tudo. Eu não quero parede nenhuma, eu quero um vão só aqui, Isso que aí. vai ser sala, cozinha e integrada com a área de fora. Porque é aí o que, que acontece? Tanto que é duas janelonas de vidro que abre, e aí, tanto que minha sala, minha cozinha, minha garagem, tá tudo junto. É um ambientezão grande, porque eu sempre gostei de receber, sempre gostei de cozinhar. Então é um balcãozão com as cadeiras para poder a gente receber as pessoas. Eu vou aproveitar que é ao vivo, vou falar lá na Bahia, lá em Salvador, a gente fala assim, lá ele. Lá ele. Vou te lembrar dessa aí, que eu não ia perder essa Tá vendo oportunidade aí? de A ao vivo dificuldade é essa, eu te né, velho? lembrar isso, né, cara? Acolher as pessoas, muito obrigado. Quem não sentiu isso, né? Que mora aqui em Irecê, de repente está visitando uma cidade grande, uma capital, ou até fora do Brasil, e fala, gente, como minha vida é luxuosa, como Sim. eu vivo bem Sou no lugar, privilegiado, né? como eu sou privilegiada. Meu marido vive falando isso, porque não sei se vocês viram uma reportagem no Fantástico falando sobre uns apartamentos caixões, que as Sim. pessoas quase que não conseguiam esticar a perna para Tem uma. dormir, e a gente aqui, né, Sobra espaço. Se sobra falarmos espaço. Então, de Irecê, estamos numa região muito privilegiada em Sim. relação à moradia, em relação à construção. perfeito. Se falarmos de Irecê, se eu falar qualquer bobagem aqui, vocês me corrigem. Hoje temos a limitação de 30 metros quadrados para uma habitação, não é isso? Por Isso. norma, né, de... A Tamanho de uma questão de garagem. utilização É o da... tamanho de uma garagem, um carro. Mas hoje, em outras cidades, já encontramos com 19, com Sim. 17. Não vou No longe, não. Japão, eu tô falando no Japão porque eu vi, eu não sei, talvez em São Paulo já tenha. Tem unidades com 9 metros. Eu não vou longe, não, nos litorais. Eu tenho um parceiro que a gente começou, inclusive, a estudar um projeto que se inviabilizou aqui para a região, justamente em função
dessa característica do novo plano diretor do município, que eram casas containers, que eram lofts, pequenas unidades habitacionais, é um container de 30 metros quadrados, onde você tinha 2 unidades por container. Duas? Duas. Então a gente está falando aqui num ambiente de 15 metros quadrados. Eu já fiquei em São Paulo, em unidades com 18 metros quadrados, que é uma cama pessoas moram, integrada né? com a cozinha, com um banheirinho. Então você só tem o espaço da cama mesmo, na frente da cama é uma mesa com a televisão, que já tá, que do lado aqui já é a cozinhazinha, que já tem uma porta de um banheiro. É um quarto de hotel, Só tem praticamente. 2 portas, a de entrada e a do banheiro. Exatamente. Eu acho que é quando a casa é vista como um investimento financeiro somente. Sim. Se acontece isso. Porque quando você vê a casa como investimento para a qualidade de vida, é o contrário. Você precisa ter uma qualidade de vida, né? Então, a casa, quando a gente... Tem casas que eu entro assim, eu falo, poxa, eu tô sentindo o cheiro do afeto Sim. aqui. Porque eu vejo, por exemplo, uma casa em que tá ali a avó sentada, tá o neto brincando, tem uma árvore, Tem um a gente encontra, tem um quintalzinho. quintal, a gente encontra muito isso, né? Quando a casa percebe, a gente percebe quando entra na casa essa situação. E assim, a casa típica dos nossos pais, nossos avós, né? E quando você fala da cultura, Sim. a gente está importando bastante essa praticidade moderna. Aquela casinha com telhado, ela está um pouco, assim, sumindo, entrando em extinção dentro dos projetos, porque, primeiro, que a gente não tem mais mão de obra para Sim. executar, né, essa situação. Segundo, porque a gente quer tudo prático, a gente quer tudo o mais rápido possível, da forma mais fluida possível dentro de obra, a gente não quer mexer com mão de obra, a gente quer coisas rápidas. Então, acaba que a característica de arquitetura, vamos dizer assim, que você entra em quase todos os condomínios de Irecê, estão ficando bem parecidos com o que a gente vê em No todo o mundo resto Ah. do inteiro. mundo. E é muito regional, eu acho que temporal. A gente tem o tempo da casa desta forma, e aí vem uma inovação, e aí vai a questão da repetição, e aí muda da casa quadrada, da Uhum. casa com mais vidro, da casa com mais espaço, e aí vai rotacionando. Mas eu não sei até que ponto isso é benéfico e maléfico, porque tem a questão, você citou a questão da questão econômica, com a redução dos espaços, mas olhando em outra situação, porque tudo depende. Isso. Tem uma Não, situação, não não entramos é no contra, mérito de errado ou certo, né? isso, Mas assim, mas eu acho tem que é um a, olhar muito mais de investimento. Porque, por exemplo, você deve ter ido para São Paulo e escolheu esse local existe o Sim. por público, uma né? questão de Praticidade, praticidade, É. de ir, eu exatamente. quero só aquilo. Localização, Existe o né? Eu, público, eu Tá Localização. numa precisava boa estar no... localização. Isso. E assim, às vezes você percebe que, por exemplo, um ambiente como esse, como você falou, é um ambiente que eu chegava na unidade, dormia, acordava, tomava um café, saía. Passa o dia tudo fora, né? Depois você Volta à chega à noite. noite, é o tempo de você tomar um banho e deita e dorme. Então você não fica em eu casa. acho que Quando você fica em casa, você para na frente do computador ali, é o que você realmente precisa, né? Dentro de uma operação como essa. Então, acho que é a vivência, é a cultura da região. o São Paulo, a consumo pessoa passa o aí, dia todo fora. É difícil estar em casa. o study business ali, depende disso. Às vezes tem uma casa grande, eu já vivi o momento, que era somente eu e minha esposa, não tínhamos ainda filhos, a gente não queria uma casa muito grande. Uma casa muito grande dá trabalho. Era o que nos atendia, era uma casa menor. Eu já morei em outros estados, eu já morei numa casa que só tinha 2 portas. A porta do banheiro e a porta de entrada. Eu estava morando em Fortaleza, um grande centro, bem localizado. Eu estava executando uma obra onde que eu saía do centrão, aquele espaço ali que não tinha como mais edificar nada, e cada vez mais os apartamentos eram reduzidos. Então eu morava num flat que era bem pequenininho, mas era bastante funcional. Meu Onde irmão, que embaixo tinha uma cafeteria, embaixo tinha uma lavanderia, e eu morei pela primeira vez num flat e pra mim era surreal. Eu saía de casa, às vezes eu deixava homem em obra, sabe como é, né? A bota jogada assim e tal, e eu saía, quando eu voltava, tava o apartamento todo arrumado, a minha roupa tava dobrada, passada. passada no guarda-roupa, eu abria assim, rapaz, que mágica foi essa que aconteceu aqui? Olha só a complexidade da arquitetura. Quando a gente é criança, a gente tem uma concepção de casa. Sim, A gente está adolescente, a gente quer sair da casa do pai. Vai para um apartamento, vai para um lugar para estudar, vai para fora. Depois retorna, se casa, é uma casa que
que a gente precisa ter. Sim, Depois a gente tem filhos, outra casa. outra E casa. quando a gente envelhece, outra. O grande desafio do escritório, quando a gente vai fazer esse briefing, é entender toda a estrutura daquela família para colocar uma casa que se adapte. Porque a Sim, gente não pode trocar casa igual, não consegue, né? Trocar casa igual um carro sim. todo ano. Ela Então, tem que se assim, ela adequar tem que se Ah. adequar a por esses muitos momentos de anos. vida. Falamos Né? que dentro do mercado de incorporação é um mercado que eu e o Breno nos encontramos aí e gerou toda essa parceria. Dentro da incorporação costumamos falar que existe 6 movimentos que movimentam o mercado imobiliário. Se vocês acharem um sétimo, vocês falam pra gente. Quando nasce pessoas, quando morre pessoas, pessoas casam, pessoas separam, movimento mercado, e pessoas ganham dinheiro e pessoas perdem dinheiro. São esses 6 pontos que a gente movimenta toda uma cadeia É o clima também, construtiva. talvez, né? Porque Se assim, o clima nasceu muda, alguém, vai ter muda um também o menino, tem mercado. que ter um quarto menino, porque senão embola. Né? Morreu alguém, ó, virou herança, já partilha, já vira uma bagunça. Casou, quem casa quer casa, igual dizia a mamãe. Em casa que é Né, casa. não? Separou, a casa que era de um, Já agora ficou já vira de grande dois, já não demais. foi Separar, grande demais, dividir, entendeu? né? E uma coisa muito interessante, quando a gente vai estudar, por exemplo, em Salvador. Rapaz, eu morei num apartamento em Salvador, eu, meu irmão e minha irmã, num apartamento de 45 metros quadrados, no quarto e sala, meu irmão. Era um triliche Imagina. no quarto, era o beliche com a caminha de baixo, e dormia os 3. Meu irmão, era uma tortura, o cara dava um pé de baixo ali, eu de cima sofria. E aí indaga, meu irmão, 3 adolescentes, entendeu? Um quer assistir televisão, o outro quer dormir, o outro quer estudar. E como é que faz um negócio desse? O bom é que normalmente a época de provas aí, se vacilar, era parecidas, né? Não é, imagina mesmo, eu vivia na sala, meu quarto era sala. Meninas, eu queria saber de vocês um pouco, a gente falando dessa interação entre engenheiros e arquitetos, o que vocês identificam como vantajoso nessa interação? E falando de eficiência técnica e econômica, qual é a visão de vocês com relação ao que um cliente, quem está idealizando um sonho, tende a ganhar com essa parceria e com essa aquisição? Com essa aquisição, na verdade. Do pacote dos Isso. dois, né? É imprescindível os dois estarem juntos. A gente fala lá no escritório que a gente é o maior captador cliente de pra cliente para engenheiro, porque a gente realmente levanta a bandeira mesmo da engenharia estar junto com o processo, né? Então, como eu falei, esse processo a gente traz a compatibilização para o meio do processo de arquitetura. A gente não faz a compatibilização, que é a união, que é a gestão dos projetos de arquitetura com a estrutura e com as instalações, para depois que a arquitetura finaliza. A gente pensa junto. A Sim. gente até tem um preliminar, com uma conversa preliminar com o engenheiro para definir método construtivo, para avaliar qual é o melhor método a ser construído, para avaliar custo, para trabalhar junto essa questão. Então, eu acho que esse alinhamento é imprescindível, é estratégico para o cliente, Sim. traz benefícios para ele que ele vai deixar a obra dele muito mais fluida, ele vai com muito mais discernimento. Então, eu não consigo enxergar um projeto de construção ou de uma reforma e ampliação em que o engenheiro não esteja perto do projeto de arquitetura. E a né? gente não está falando só de engenheiro civil. A gente está falando de engenheiro para combate a incêndio, para ar-condicionado, para Eletricista. hidráulica, E quanto mais, eletricista, né, é uma construção mais alta, um prédio, um comércio, mais vai envolver essas instalações com Mais mais disciplinas. complexidade. Então, é. aí é que fica mais evidente ainda a presença das duas juntas, O né? Dessas objetivo duas é parcerias. o objetivo final é blindar, ou pelo menos tentar blindar, o máximo de problemas na obra. Porque, assim, isso é o que interfere no sonho do cliente. Sim. Assim, a gente já acompanhou situações de clientes que, eu precisei colocar um pilar no meio da sala. O projeto de arquitetura tinha um pilar no meio da sala? Não. Mas quando o engenheiro foi fazer o projeto, ele já não tinha mais possibilidade de não Sim. colocar. Então, ele precisou colocar. Então, viver com essa possibilidade é muito ruim para
Quem nunca viu aqui em Irecê fachadas com tubulação de drenagem de água de chuva jogando para a calçada, Sim, com a tubulação forma externa, aparente? né? Isso é falta de compatibilização de projetos, Sim. Mau né? cheiro. Então, maus Mau cheiros cheiro em é- banheiro. Então, tudo isso a gente evita trazendo essa compatibilização, esses projetos complementares durante o processo do projeto de arquitetura. Uma questão que você falou muito interessante também, que quando você vem com o processo orçamentário junto com a metodologia construtiva, o cliente ele tem a opção de optar e escolher. Não, beleza, eu vou trabalhar com alvenaria estrutural, custa X. Eu vou trabalhar com drywall, custa Y. Eu É. vou trabalhar com bloqueio Ajuda. ecológico, custa Z. Então, o cliente ele pode escolher a metodologia construtiva, não só em função da questão orçamentária, mas em função da perspectiva de projeto, de otimização, de melhoria, de Eficiência, características né? técnicas, de eficiência Sim. operacional, Che- de custo. Chegou 2 clientes no escritório com basicamente o mesmo programa de necessidades. Praticamente a mesma área de casas. A gente fez o projeto. Um construiu, parece história de 3 porquinhos, né? Um construiu com bloco comum, queria construir com bloco comum, e outro queria construir com tijolo ecológico. A diferença orçamentária deu R$ 100.000. Só em função da escolha do método construtivo. Então, assim, é uma escolha. Sim. Você gosta da estética? Não, eu não gosto. Pronto, sua casa pode ser construída assim, 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 assim. Qual que você escolhe? Então, esse poder de escolha, Decisões. poder de É decisão. muito comum lá no escritório a dúvida de É. eu vou fazer uma laje de cobertura ou não, eu vou colocar um Sim. telhado. O que que é mais caro? O que que é mais Hoje, barato? Então, a gente, trazendo esse processo para o meio do projeto de arquitetura, a gente tem como ter definições mais assertivas para o projeto e eu para o indiquei, orçamento. eu indiquei um cliente a vocês hoje. Ele chegou, marcou uma reunião comigo no escritório para falarmos sobre a construção da casa dele. Aí quando ele, vou levar aí os projetos para você ver. Não, beleza, traga. Aí ele abriu um envelope, eu falei, velho, eu tô com vergonha de quê? De mostrar meu projeto. Eu falei, por quê? Quando ele puxa um papel milimetrado. Na E aí mão. começou a conversar, começou a discutir soluções para casa. Eu falei, amigo, antes de qualquer coisa, tem algumas soluções, não é nada muito complexo aqui, mas eu tô vendo que você está cheio de dúvidas porque você foi pesquisar, isso é legal. Mas é interessante você contratar um arquiteto, pô. Que ele vai pegar essas ideias, todas essas dúvidas que você tem, e vai materializar isso e vai te mostrar, vai tornar isso 3D. Eu não sei se você consegue enxergar aqui no espaço, se você tem essa capacidade, mas ele vai te mostrar isso na tela. E vai tirar suas dúvidas. Você está querendo economizar, mas você está colocando uma coisa aqui que não está compatível com a E às palavra vezes é economia. funcionalidade, cara. O cara vai Sim, colocar um quarto. Não, o tamanho tá bom. Aí quando vê, não cabe a cama. Aí o cara vai botar o banheiro. Quando o cara senta no vaso, o joelho já tá batendo na parede. Já entendeu? Ou fazendo ambientes grandes e eu demais, vou, sem, Já chegaram. assim, Não, a já deve minha, ter chegado um projeto lá pra vocês. com Assim, não, com o cliente, certeza, ó. E o cara assim. E aí você fala assim, meu querido, não tem como. Se você for analisar direitinho, não dá. Não Por dá. causa disso. Eu Não costumo é porque dizer. você quer que eu possa fazer, entendeu? Me ajuda, eu quero que eu desenhe, porque eu desenho. Já chegou um cliente lá e a gente assim, não mede esforços. A gente não mede esforços para que o cliente entenda as decisões dele. Então, nós temos óculos de realidade virtual, a gente tem sim, impressora 3D, a gente tem o 3D, a gente tem. Então, assim, a gente Imagem tem todo. panorâmica. Imagem, você põe o óculos e você visualiza dentro de casa. Então, assim, as decisões que você tem que tomar em projeto são muito mais baratas do que você Com tomar Infinitamente Com mais certeza. baratas. em obra. Então, quando você toma essas decisões e vai maduro para a obra flui, sua casa se constrói. Eu conversando com uma menina, ela falou, mas meu Deus, só em pensar em construir uma casa, o tempo que demora. Aí eu falei, mas não precisa ser assim, sim. né? A realidade hoje é totalmente diferente. Você consegue construir hoje de forma otimizada. E essa quantidade de projetos, né? Aí a gente pode até assustar o cliente quando a gente fala assim, porque o cliente vem contratar a gente para projeto de arquitetura e a gente está Sim. falando, mas você precisa contratar complementar, mas você vai ter um engenheiro estrutural. Então é como se eu estivesse dando problema a ele. Ele tem dificuldade de absorver de isso. absorver isso. Mas eu estou dando a ele subsídios para melhorar a obra E dele, para a evitar o evitar o problema custo. lá na frente. Só que é complicado para o cliente absorver tudo isso, principalmente pessoas que não são da área, né? Mas é nosso papel
tá explicando, tá falando. Eu vou te fazer uma tá... pergunta aqui Rafa fala agora. justamente isso, desculpa interromper, meu, mas é uma coisa que Rafa vem falando constantemente. O pessoal fala assim, não, toda obra é um problema. Não Sim, é? Não necessariamente. Se uma obra é bem projetada, se uma obra ela é bem planejada, se ela é compatibilizada conforme as engenharias, né, e tem uma equipe que consegue executar com maestria esse processo, você pode ter uma obra tranquila, calma, realizada com eficiência, com produtividade, com custo assertivo, Baixa manutenção. Isso. entendeu? E com o mínimo, porque assim, um probleminha ou outro sempre vai ter. Tá entendendo? Eu não chamo de problema, eu chamo de desafio, porque o engenheiro, ele nasceu para resolver desafios. Desafios. Não vou nem usar a palavra problema, porque não existiria soluções se não Sim. existisse problemas. Então, assim, eu não... Ah, toda obra tem... Não. eu tô Toda obra, diminuindo os é, problemas, na a verdade, maioria né? das obras, ela não tem planejamento, Sim. ela não tem técnica, ela não tem capacidade, ela não tem Que projeto. nada, eu tenho um mestre de job ali que o camarada é bom de desenho, pô. Você vai falar pra ele dizer que você quer que ele Você faz. entendeu como é? O nome do problema é falta de planejamento. É falta, não é tem problema. Falta alguma coisa na sua obra. Porque, de fato, os chineses, na pandemia, os caras construíram um Um hospital em 8 hospital, 8 dias. dias. Quem viu o vídeo, 50, eu vou falar 50, Escavadeiras não, hidráulicas. 300 escavadeiras, Agora uma por dentro faz da isso sem outra. projeto. Faz isso sem projeto. Impossível. Faz isso sem uma sala, um Um centro de operacional. comando com N disciplinas, que eu não vou falar só do engenheiro, nem só do arquiteto. Pessoal de RH, De pessoal de logística. logística, alimentação, transporte, Almoxarifado. financeiro, almoxarifado, controle de material, saída de material, técnicas. Faz isso sem isso. Eu costumo, tem um carpinteiro que eu conheço, o seu Zé, que ele falava sempre: meu filho, corta, mede 3 vezes que você só corta uma. Porque se você mede uma vez só, você corta 3. Por quê? A grosso modo, se você simplesmente deu uma medida ali, cortou, opa, mas a outra ponta do esquadro eu não verifiquei. Eu medi aqui, mas eu não medi a profundidade. Então, não é que toda obra, você é o bonzão. Não, pessoal, internaliza isso. Não é toda obra tem problema. Às vezes, a obra falta processos. Uma das Planejamento. frases que a gente mais usa no escritório, talvez seja, segue o projeto. Às vezes o cliente liga Segue o com uma projeto que dá dúvida certo. e a gente fala, segue o Segue o projeto. projeto. Não é porque a gente quer que siga o projeto, é porque ele já foi pensado. E lá em obra, você não Sim. precisa gastar tempo pensando. Você precisa gastar tempo executando. Vou fazer 5 perguntas. Uma a Só uma. Vou fazer de uma a uma. Qual a importância de um projeto estrutural? Que vocês fazem um projeto, porque assim, o projeto arquitetônico, eu estava até conversando com a Lu mais cedo, é o primeiro projeto. A pessoa idealiza, sim. mas a pessoa tem um terreno ali, falando de incorporação, a pessoa não faz nenhum estudo de viabilidade, mas faz logo o projeto. Normal, comum. Isso não é uma crítica, né? É comum. É bom ver o que é que... Não faz um estudo de massas para ver o que dá para ser desenvolvido. Faz um projeto. Quero ver um projeto aí. Sim. Mas vamos lá, o projeto tem que ter o alvará. Então o cara precisa de um projeto. Legalmente precisa do projeto. Mas qual a importância de um projeto estrutural? Luciana, você vai projetar minha casa. Minha casa tem 3 pavimentos, tem 700, 800 metros quadrados. Já estou idealizando aqui, tá? Qual a importância de um projeto estrutural? É vital para a Não precisa ser muito construção. técnico, não. Eu tô querendo que as pessoas do outro lado entendam. Falando de projeto, a gente vai falar só de projeto. Qual a importância de um projeto estrutural? Será que tem importância um projeto de instalações? Eu não vou falar disciplina por disciplina, mas vou falar assim, ó, hidrossanitário, água fria, elétrica. Ou meu pedreiro, ele sabe fazer Ele sabe elétrica. fazer. Que nada, pô. Depois você mete a maquita aí, corta e sai colocando os tubos. Meu pedro, colar tubo? Quem é que não cola um tubo? Mas por Esquentando o quê? tubo. Mas por que que sua casa você coloca N processos ali, produtos de cheirinho e o mau cheiro não sai? Não sai. Por quê? Será que faltou alguma coisa? A obra, será? A culpa é do pedreiro? Que ele sabe colar o tubo? Será que a culpa é dele?
A gente tem muito isso de colocar a culpa na mão de obra. A mão de obra é ruim. A mão de obra cada vez está mais difícil. Eu trabalhei numa construtora que lá era sensacional. O trabalho que era desenvolvido. Posso falar o nome? Fique à vontade. Almeida Carneiro. Vou deixar aqui um abraço pro meu amigo aí, Danilo. Meu amigo Bailon. Sul da Bahia. Quem visitar, quem conhece Ilhéus, sabe de quem é que eu estou falando. Lá era um processo... Aqui não tem patrocínio não, viu, pessoal? É admiração mesmo. Mas assim, lá tinha um processo de treinamento. A mão de obra. Desde o ajudante ao engenheiro. O engenheiro também era moldado. Tinha um treinamento. O que é que ele tinha que verificar? A FVS, uma ficha de verificação simples de serviço. Qual era o serviço que antecedia aquele serviço? Qual era o próximo serviço? Então, assim, o que é que eu tô querendo dizer? É a cultura. A gente tem que entender. Às vezes a culpa Processos, né, cara, que não você está do outro acaba não lado. tendo. Às vezes está do lado de cá. Todos os projetos são importantes. São Fundamentais e complementares. complementares. A palavra é essa. Eu tava fazendo um projeto com o cliente e aí a gente analisa, né? A gente recebe o projeto de estrutura, a gente analisa o projeto de estrutura para compatibilizar. E aí eu cheguei para o cliente e falei, olha, esse pilar precisa estar aqui, a viga precisa ser desse tamanho mesmo, porque o vão tava, não sei o quê. Aí ele olhou para a Luciana e falou, ela é engenheira? Isso acontece muito, né, Luana? O pessoal diz, ela é engenheira? Isabela é engenheira do Sim. escritório. E- Então, assim, aí a gente fica perguntando, olha, sua sapata não pode ser assim, tem que ser uma sapata Mas excêntrica, tal. excêntrica, Não é tá? porque a gente Isabela Vai não faz invadir. projeto estrutural, Não para faço. explicar aqui a Deixar quem claro. tá, mas a gente acaba vivenciando com É a o- área de vocês, né? E vocês Com também com a certeza. área da gente, porque são áreas afins, são áreas comuns, que têm questões comuns. Foi o que eu comentei mais cedo, né? Porque vocês, além de um escritório de arquitetura que projeta, que compatibiliza os projetos de engenharia, Se envolvem, vocês né? também fazem o processo de gestão da obra como um todo, Sim. né? Então, esse é um diferencial competitivo do escritório de vocês absurdo, porque vocês têm todo um repertório, né, de que eu costumo falar que são as experiências Sim. do que já deu Adquiridas, errado, do Sim. que não vai acontecer de novo, porque assim, eu acredito que o repertório ali faz uma diferença absurda. Sim. É você conversando com você mesmo lá de trás. São coisas que você já passou. Você sabe que Como a se for por ali, experiência é não vai importante. dar certo. Não, eu fiz coisas em minha casa que são erradas, eu sei pontuar todas, e muito importante para o escritório, Aprendizado. para o aprendizado, porque eu errei comigo e para não errar mais Sim. com outros. Então, como a nossa vivência, como a nossa experiência é importante para São alguns marcos, né? Eu acho que na minha vida foi um marco, a construção da minha própria casa. o arquiteto, Para o deve arquiteto. ser Então, assim, porque é muito importante. mudou completamente. Eu acho que foi uma mudança drástica no projeto. Porque eu falei, gente, não precisa dessa cota, não precisa disso, precisa daquilo. Faltou isso. Então, assim, a gente amadurece enquanto... Uma retroalimentação, né, de todo o Isso. processo. E, assim, eu acho que só... E vivenciar depois E- aquilo ali e isso. falar assim, eu fiz isso mesmo, por que que eu fiz isso? Isso não dá certo. A gente passou por uma situação... Eu particularmente, passei por uma situação que eu sonhava entrando dentro do banheiro, falava, não vai caber nada. E a gente meio que internaliza a dor do cliente. Fala, poxa, será que vai caber? Né? Então, assim, o cliente, quando tá na fundação da casa, gente, tá tão pequeno isso, como é que vai caber? Vamos. E, assim, havia, no último vídeo que você fez, foi bem interessante eu assistir, porque você falava, assim, das mudanças em projeto. Hoje, o mercado tá muito mais E maduro. da experiência dele com Mamãe, pai e mãe mamãe. arquiteto. Imagina, Como mamãe é fantástico. mamãe Eu adoro conversar arquiteta, com o papai Brena. arquiteto, brother. E Já aí chegou o você, momento do cara falar assim, engenheiro. não, eu vou mudar o projeto. Minha mãe, não mude meu negócio, não. E, meu irmão, a baixinha, meu irmão, a Isabela acompanhou esse processo, virava um arara. Eu já vi os homens metidos a macho, brabo, marrento, olhar pra cara dela assim, não, mas Pretinho, mas dona Cessa, isso aqui não... Não mude meu projeto. Eu vou duas... É muito Eu vou bacana, falar velho. duas falas aqui, mas as duas são verdades, tá? Eu pego o projeto assim na obra, eu já fiz isso, tá? Pô, eu vou mandar ela vir pra aqui pra obra, pra ela fazer isso aqui. Fazer isso. Vou mandar. Não, a gente não vai fazer nada assim. Lá eu não falei assim, né? Eu vou falar, não vou... Pode falar palavrão aqui, não pode? Toda vez eu fico me controlando, você sabe, né, Breno? Não pode. Você não sabe que isso pode. aconteceu comigo?
A gente Como? foi fazer uma casa em Presidente Dutra. A gente passou o drone no terreno. E o terreno, você sabe, né? O pessoal fala, tem um terreno 10 por 20. Quando a gente foi passar o terreno era Era 10 por 20, mas não Mas era a retangular. frente dele era Era um 10 enviesada. Era um assim, losango. E aí a gente fez o projeto de acordo com o terreno. Sim. E aí o cliente ligou pra gente, deve ter ouvido isso, né? Uhum. Não, vem, manda ela fazer, manda ela fazer. Aí me ligou, falou, olha, não tá batendo, a locação da casa não tá batendo, a locação do muro não tá É um batendo. dos desafios que a gente tem A gente hoje, é foi- locação de obra. Sim. Aí eu fui pra Presidente Dutra, cheguei pra o mestre de obra, peguei, falei, expliquei tudo certo, você tá entendendo? Ele falou, tô. Tá vendo que tá batendo? Tô. Voltei pro escritório. 2 dias depois o cliente falou, não tá acertando. Pra resumo, eu fui 3 vezes. Na terceira vez, eu já fui com o meu equipamento. Falei, não, Vou agora eu vou locar pra... pra você, porque desse jeito... Cheguei na obra, chamei o ajudante, não chega meio pedreiro, não. Chamei o ajudante, falei, vem cá. Não. Eu falei, não, pode vir. Peguei tijolo por tijolo. Falei, nós vamos botar agora um por um agora nessa fundação. E eu vou desenhar esse Vou desenhar a desenho obra no agora chão. no chão. E fui desenhando. Fui botando aqui, ó, essa parede aqui, fui desenhando. Me traga outro bloco, pegava. Botava. Foi um sol quente. E fui botando. No final deu a medida certinha, cravou. Prá. Aí o cliente ficou só olhando assim, né? Nas 2 primeiras vezes o cliente não estava. Na terceira vez ele estava lá. Quando eu Ele só terminei, conseguiu perceber na terceira, quando eu né, terminei, que o projeto que não estava. ele viu todo o tijolo um atrás do outro, assim, ó, parecendo coisa de criança, né? Aquele Sim. bloco de montado. Ele olhou e falou, Isabela, eu preciso te confessar. Veio um engenheiro aqui da prefeitura, de não sei o quê, de não sei aonde, disse que não dava certo. Pegou a medida, não dava certo. O meu engenheiro eu chamei, disse que não dava certo. O mestre de obra disse que não dava certo. E aí eu ia pedir pra você mudar o projeto porque não tava pegando a medida. Aí eu olhei e tal, falei, você viu, né, que deu? Aí ele falou, vi e gostaria de pedir desculpa por você ter vindo aqui 3 vezes para poder fazer isso. Falei, não tem problema nenhum, eu viria quantas vezes fosse necessário. O que eu quero é que você construa a sua casa do Sim. jeito como tá o projeto. Seguindo o que projeto. tá no projeto. Segue o Não projeto. Recomendação, você que está construindo, não mude o projeto do arquiteto. Isso aqui é um problema na sua vida. É você mexer no projeto do Agora, arquiteto. tem um porém, tem Hum. uma situação. Eu não falei ainda a segunda fala. Vai lá. Você pode mexer o projeto do arquiteto desde que ele não esteja finalizado. Sim. Desde que seu engenheiro Não, entre no desde processo. que Sim. o arquiteto concorde com a alteração do projeto. Porque Essa é a natural, única. Porque a gente sabe que existem algumas questões. Sim, Né? Não, Que pode existir essa brincadeiras, necessidade. mas é Sim. importante. Eu acho que quando a gente fala de compatibilização, a gente fala de uma. A gente não está só analisando o projeto do engenheiro, não. O engenheiro também analisa o nosso projeto. Sim. Então, tem situações que o engenheiro fala assim: olha, se a gente arrastar 20 centímetros essa parede, a gente estruturalmente deixa a estrutura mais leve, isso vai trazer uma Sim. economia. E aí Tira a esse gente balanço senta aqui. e ajusta e vê se é possível e modifica. Então, isso é fantástico, Se tanto de um tiver- lado quanto do outro. o equilíbrio, né? Se tiver esse ar de colaboração, não tiver a vaidade, Sim, tirar a vaidade. tira a vaidade do processo e entender que vocês projetaram arquitetônico, volta para a parte estrutural e os complementares de instalações, daí volta para a arquitetura, compatibiliza, muda isso, puxa aquilo. A minha fala Ajusta. lá no início, já falei muito. Velho, que maluquice é essa aqui, cara? Tá pensando em quê, cara? Porque assim, existem projetos e projetos. Mas por outro lado, não vou fazer isso aí, nem adianta. Mas, o que é que eu faço? Eu vou com 2 vieses. Às vezes eu falei aqui, mas eu vou chegar. Isabela, tem uma situação aqui no seu projeto. Nunca neguei. Já mudei N projetos. Mas nunca eu peguei o projeto e fiz na obra diferente. Para você chegar na obra e olhar, oxe, não tinha aquilo. Não. O que custa um telefonema? A proximidade. Se estamos juntos no mesmo Sim. empreendimento. É normal, né? É. Esse ajuste, porque às vezes o cliente ele passa uma situação pra gente, como a gente tá falando, mas o desejo dele talvez estivesse oculto. Como o exemplo da mulher, né? Que fez o filho. Ela queria que o filho ficasse mais próximo dela durante toda a questão do desenvolver da rotina da casa da família.
mas o que ela queria era diferente daquilo que ela precisava. Então, há possibilidades de ajuste sem problema nenhum. O que não pode acontecer é isso passar para durante a obra, É Sim. né? entender também, é fazer um pouco o contraponto disso. A gente está brincando aí de não mexer em projeto, existe uma vaidade no nosso meio de arquitetura que é fato. Mas eu acho que é importante a gente ter empatia, primeiro com o cliente e depois o tratar com a engenharia com respeito também. E tirar essa vaidade de Sim. lado e entender que esse processo pode ser melhorado. Desde o cliente, quando a gente costuma falar lá no escritório que o projeto não é da Inova. Se você entrar no Instagram da Inova, você vai ver vários estilos arquitetônicos, ali não retrata o estilo de Luciana, de Isabela, É do retrata o cliente, estilo né? do cliente. Então, é entender que o projeto é para o cliente, quem vai vivenciar é aquilo. E o engenheiro, ele tem a experiência dele, ele tem a expertise dele, e ele colaborar nesse processo é benéfico para a equipe inteira, para Claro. o cliente, para o arquiteto e para É o o bastidor engenheiro. de um projeto que às vezes o cliente não entende, né? Sim. Esse mapeamento de processos, essa conversa que a gente tem com a engenharia, com tudo mais. Tem problemas que a gente resolve em projeto que o cliente nem fica sabendo, Ah. mas que seria um pepino enorme se aquele projeto seguisse daquela forma para a obra. Então, assim, são vários projetos que a gente pode citar aqui, contar várias histórias de problemas que a gente já resolveu, né, no papel, com compatibilizações, vigas e forros, e escada, e alturas de pé direito, instalações, que o cliente às vezes nem percebe, Nem né? Nem sabe que soube que aconteceu. existe. E nem soube que Ah. aconteceu, né? E a vaidade não é somente do arquiteto. Porque o arquiteto, querendo ou não, o projeto é uma obra de arte. Tem toda uma concepção ali que foi pensada. E é muito conhecido pelo engenheiro realizar a execução. Mas às vezes tem engenheiro que tem muita vaidade também, porque ele não gosta daquele método, ele não quer construir. Só que eu tenho a minha particularidade, eu tenho o meu gosto, mas a obra é do cliente. E o arquiteto foi a impressora que imprimiu as ideias daquele cliente. Do O cliente. cara quer uma casa com que o banheiro não tem porta. Eu vou falar para ele que precisa ter porta se ele não quer. Ele quer uma suíte aberta com vaso no meio da sala. Se ele quer desse jeito e ele te Sim. está pagando, você projeta? Projeto é assim, Estando dentro das normas estamos técnicas, Da exatamente, com boa. exatamente. toda Eu, boa. eu me lembrei da história de um cliente que queria colocar uma cozinha em determinado setor da casa. Sim, Porque na cabeça dele, ele estava certo, havia proximidade com a fossa séptica, toda a parte de ele queria afastar. instalações e tal. Só que isso ocasionava que o banheiro ficava abrindo para o lado da cozinha. Não, não seria legal, né? Não, é fora da norma, Era uma né? indicação. Não Não é é legal. interessante. Então, assim, e aí eu sentei e tentei conversar com ele, né? Olha, não pode e Ele tal. achou que isso E ele, mas eu economizaria. vou gastar bem menos Nem aqui, sempre a Ah, né? gente projeta o que quer, o que gosta. Dificilmente, na verdade, sim, chega num projeto final que é meu gosto, que mas é meu só na estilo. sua casa, né? Mas também, a gente também não finaliza um projeto sem conversar e explicar os Por benefícios quê? e as vantagens e as desvantagens daquelas escolhas. Então, ele pode tomar uma atitude que, para mim, não é a mais adequada, mas ele vai ter ciência da razão de eu não estar achando aquilo Uhum. a 13 melhor anos solução. no mercado. Me explica. Como eu explico para o cliente que precisa dos projetos? Eu acho que sempre vai ter aquele cliente Como o, que não cli- quer. como o cliente entende que ele gastar X no projeto, porque ele acha que o projeto é custo. Sim, Sim. Todas as é disciplinas. mudar o paradigma. Contratar um engenheiro é custo. É. Eu contratar um engenheiro, vai sair mais caro minha obra. Não, rapaz, tem um mestre Será? de obra, seu Tonhão lá, com menina desenrolada. É só você dizer onde é que pega as Mas colunas lá que ele mas é desenrola. cultural. É cultural. É por isso que a gente quer destruir esse processo. É, É É, para é isso que nós estamos cultural. aqui. aqui, o nosso objetivo aqui é construir as Você ideias. quer ver uma coisa que mudou bastante o mercado de IRC? Sim, As franquias. Quando o cara vai fazer uma franquia, e quem é empresário, ele já sondou em algum momento, quem já sondou em algum momento, ou percebeu, por exemplo, que alguém fez alguma franquia, pode conversar. sim, Eu dou esse exemplo porque, assim, quando você vai fazer uma franquia, o pessoal chega com um trambolho de papel, né? E fala, olha,
o estudo de viabilidade. Olha só, quanto você vai ter de retorno em tanto tempo. Você vai investir X em produto, você vai investir X no ponto comercial, você vai investir... Enfim, você tem todo um estudo diagramado, bonitinho, para o cara chegar e, sei lá, investir 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Por que na sua casa que você vai investir exatamente esse valor de 500 mil, 1 milhão, você não faz a mesma coisa? Quando eu comecei a falar, eu falei sobre investimento, a perspectiva, né? Sim. Você tem a casa como investimento financeiro, mas você também tem que ter a casa como investimento de qualidade de vida. Sim. Então, quando você chega e fala para ele, olha, você vai pegar essa parcelinha aqui, ó, que é 5% do valor de sua obra, e vai investir em projeto para não ter erros de 20%, 30%, ele se convence. E financeiramente é fácil também convencer o cliente. Uma residência, não é porque eu sou arquiteta, mas visivelmente existe uma valorização de mercado de uma residência que teve um projeto de uma residência. Claro, é E notório, é né? notório. É notório. Minha mãe, há pouco tempo, quis comprar uma residência aqui em Irecê e a gente foi visitar umas casas. E quando ela ia numa casa, ela dizia que não gostava, e eu sem entender. E depois ela mesma caiu. Não tem projeto, ó como essa divisão dessa casa é. E É há uma o- desvalorização da casa. Aquela Então, palavrinha, que casa bem que dividida. casa bem dividida é. Então é isso. É pequena, mas é bem dividido. Eu É acho a que uma diferença da casa conversa você projetada por um consegue. arquiteto e a casa projetada por um engenheiro. Não fale isso, não. Tem muitos engenheiros Tô aí só que... futucando. Não, tem muitos engenheiros que projetam bem Breno, do mesmo jeito que tem muitos arquitetos aí que constroem. Eu conheço um arquiteto que o cara era um exímio construtor Vou e não era de repetir. casas. Vou repetir o que a gente falou lá atrás, né? A gente já discutindo, inclusive, sobre esse tema. O arquiteto, ele tem cadeiras, ele tem disciplinas específicas no que tange a planejamento, no que tange a especificidades, né, de projeto, cara, né, de planejamento do ambiente, das melhores práticas, né? E a gente está preocupado com outras questões Sim, estruturais, né, técnicas. Então, cada um no seu execução. A não quadrado, ser que ele execução, tenha se cada um desenvolvido no muito seu. na área de Sim. projeto, feito pós, feito curso, tem experiência de projetual, Isso. dificilmente ele vai projetar bem um engenheiro que sai da faculdade hoje. Eu Né? vou. Com E certeza. o contrário também, dificilmente um arquiteto vai fazer um projeto. A gente tem 2 disciplinas de estrutura no curso que a gente fez, né? De estrutura. Então, eu tenho uma noção de estrutura. Dificilmente eu vou projetar bem só com essa disciplina, né? Então, eu precisaria me especializar, fazer pós, e aí eu acho que... Eu Você vai ver que, acredito. desculpa, você vai Rapidinho, ver que, Breno. inclusive, tem engenheiros Ah, que não trabalham com estrutural, pô. não. Quantos engenheiros que falam assim, rapaz, eu sou Muitos. engenheiro, mas quando vai mexer com estrutura, Posso falar? chama Paulo Humberto, Posso falar? Eu fica à sou vontade. pós-graduando Em em estrutura e estruturas não faz projeto metálicas, estrutural. madeira, concreto pela USP. Só que nas minhas obras eu contrato um especialista que tem 3 gerações de estrutura. Por que será, Rafael? Porque eu tenho um entendimento que ele já passou por N soluções apresentadas devido a projetos e dificuldades diferentes. Sim, com certeza. Eu Olha o faço repertório por aí. conhecimento, por sede por conhecimento, porque eu gosto, mas é para entender, para poder dialogar de uma forma melhor. Assim como a Inova, eu observo que vocês demonstraram aqui para mim muito essa sede por conhecimento. Como, Rafael? A gente faz uma obra, toda obra ensina. Ainda que você faça o mesmo projeto, toda obra ensina, porque são pessoas diferentes que passa pelaquela obra. Ah, mas eu tenho a mesma equipe, mas o caminhoneiro que vai lá entregar a brita mudou. Ele estacionou de uma forma diferente, ele derramou de uma forma diferente. Então, assim, todo projeto ensina. E aí, neste projeto, vocês observam. Eu tive um problema aqui com estrutural assim, assado. Eu já trabalhei lá com outra tipologia. Ó, nessa obra aqui, o engenheiro conversou comigo, ele era um cara bacana, ele me ligava o tempo todo, enchia o saco, mas ele me trouxe informações da instalação, do caimento, disso, daquilo. No próximo projeto, eu já tive a oportunidade de usar esse conhecimento para desenvolver de uma forma diferente. Assim como engenheiro, eu tive a oportunidade de trabalhar lá atrás com N reformas de apartamento, reforma de casas,
reformas. Eu já fiz algumas E é uma coisas. bagagem. Eu já fiz algumas coisas. Já É um fiz reforma de repertório, casa. né? repertório. Eu já fiz reforma de apartamento. Eu já fiz reforma de loja. Eu já fiz franquias. Eu já construí uma academia em Selfit de 5 mil metros quadrados em 5 meses. Eu já fiz um data center dentro do Aristide de Maltês, com todas as particularidades de E você cada trabalhar em obra um dessa hospital. específica tem umas Eu já características fiz específicas, reforma né? de manutenção, manutenção industrial, caldeiraria, com tudo em indústria. Eu já construí uma das maiores expansão que houve na Bahia. Uma das maiores não, vou falar que foi a maior expansão fabril que teve na Bahia, a nível de valores e tamanho, 100 mil metros quadrados. Então, assim, são várias situações diferentes. E eu tive a oportunidade de trabalhar com N arquitetos bons, e eu gostava, e eu via, eu tinha sensibilidade de ligar, de perguntar, O menino é sensível. e projetistas até das outras disciplinas. Eu tinha que devolver a gracinha. Mas... Eu sei que você gosta de mim. Meu Tony Stark do sertão aqui não deixa passar nada. Então, assim, e pegando esse gancho, eu falei muito aqui, eu já fiz. Eu já me envolvi em muitas coisas, mas eu não costumo falar sobre o que eu já fiz. Porque falar o que já fez é fácil. Eu gosto de falar das cagadas, dos erros, dos problemas. São esses que moldam. E a gente vai Ninguém observando cresce, né, na área tranquila. nos acertos. Você Talvez cresce, sim, mas é os mais fácil erros, você as aprender com erro do descobertas. que com acerto. Maravilha. O inteligente aprende com seus próprios erros. Sim. E o O sábio sábio com aprende erros com os dos erros outros. dos outros. Né? Então, assim, se você quiser hoje contratar aqui em Irecê arquitetos e engenheiros bons, que tem muitos, né? Qual é o critério que você fala? Veja o quanto ele está estudando. Porque nossa profissão, ela é muito, muito assim, né? Ela precisa dessas pessoas que a gente fica o tempo todo estudando. Tem que inovar. O Então, nome já assim, diz tudo. Inova. a Inova. gente Ou tem que inova tá... ou morre. Exatamente, eu acho que tem que... É um movimento, né? Será que é o novo slogan? Eu vou botar lá no Ou Instagram. inova ou morre? Então, assim, a gente sempre reclama lá no escritório, né? Reclama, assim, do bom sentido. A gente compra um curso só para pedras e granitos. A gente compra um curso só para iluminação. Por quê? Porque o cliente, quando vai fazer a cozinha, ele vai falar, poxa, que granito eu coloco? Que pedra eu coloco na minha bancada? É um silestone, é um nanoglaze, é um quartzito, é um granito, é um mármore? Qual é o mais indicado? Aí você vai para um porcelanato. Aí o porcelanato. Qual tipo de porcelanato? Natural? Externo? Polido? Retificado? É ladrilho? É cerâmica? Aí vai para pintura. Que tipo de pintura? Que tipo de Fosco? esquadria? Que tipo de Semibrilho? Que tipo de telhado? Que tipo de Imagina. que tipo de impermeabilização? Que tipo de E aí o permeabilização? céu Então, é É o melhor, limite, é viu? melhor Céu é manta? limite, É céu é melhor limite. telha fibrocimento? A mesma Telha obra que você sanduíche? pode fazer com 500 mil, você pode fazer com 3 milhas, tá entendendo? Sim. Depende só do que você quer investir. Exatamente. E assim, o conhecimento em cada aspecto, em cada produto, em cada escolha da obra, essa decisão, e aí a gente coloca sempre essa decisão compartilhada. Sim. Tem decisões que a gente compartilha entre profissionais, arquiteto e engenheiro, tem decisões que a gente compartilha com o cliente. Porque, imagina quantas obras, a gente pode citar várias, que o cara começou, puxa, eu achei que eu ia gastar 300 mil, para aí já vai 700. Por conta dessas decisões que não foram compartilhadas, né, com o cliente, com o engenheiro. Então, assim, eu sempre pergunto pro engenheiro, vem cá, como é que tá essa obra? E tu acha que vai dar quanto aqui, esse estrutural? Sim. Tanto. Aí eu mesmo, vou lá no Sinap, vou lá, procuro saber, vejo o volume de concreto, vejo isso, ó, você tá acertando, você tá bom de cálculo. Você falou algo interessante. Eu tenho uma frase, que essa eu posso dizer que é minha mesmo. Eu falei, rapaz, eu não sou bom de bola. Não sou bom de chute. Claro, hoje eu já tenho o chutar, eu não gosto de chutar. É mais ou menos quanto aí, Rafael? Claro, a gente tem por base de padrão, Sim. métodos construtivos, ambientes, localidade, quanto que constrói naquele ambiente. A base de dados própria. Sim. Eu fiz uma obra, eu tenho todo o controle Sim. de custo da obra. Na próxima eu já melhoro. Hoje eu pego um orçamento, eu vou fazer uma obra nas nossas edificações, até nos estudos de viabilidade dos próximos empreendimentos, eu pago um orçamentista. Para quê? Para fazer a parte mecânica, de ele levanta todo o detalhamento. Sim. Mas hoje eu vou para as bases de dados públicas e eu conserto os preços. Que eu sei que com esse preço está folgado, esse preço está apertado. Na média,
na maioria das vezes dá certo. Sim. Mas assim, é muito sobre isso, é não chutar. É você saber todas as etapas de cada processo para fazer a fundação. Às vezes o cara esquece. Aí, sem falar que processos que não são conhecidos geram patologias lá na frente. Sim. E aí vira uma problemática na casa. Mas é detalhar. Quando você tem um bom detalhamento, etapa por etapa, ajuda muito no processo. E eu costumo falar, vai depender muito da forma que você faz o orçamento. Se você faz orçamento real, a visão pessimista ou otimista. Eu nunca projeto na forma otimista. Eu projeto real, orçamento, e aí eu busco eficiência. Para o Uhum. cara, rapaz, eu economizei X. Ou então, eu ia gastar 500, eu gastei 450, aqueles 50 eu fiz mais uma Sim. coisa. Sim. Então, é muito sobre isso, é entender do processo para poder cada vez mais, e vocês que estão inseridas também na parte de gestão participam muito disso, a dica é, controla todos os dados da obra anterior e leva para a Sim, próxima. sim. Sim. Isso Ajuda é demais. fantástico para projeto, para orçamento, É. para experiência, para... A vida, né? Parece que o projetista que não está na obra, ele tem uma visão menos aberta da Alienada. construção, Sim. alienada da construção, né? Então, saber como está se construindo Eu aquilo. vou dar um exemplo aqui de uma conversa que eu tive contigo. Voltamos de São Paulo, tem um projeto que estamos desenvolvendo, e tinha aquele movimento daquele prédio. Sim. Eu falei pra Luciana, eu mandei só a foto pra ela. Rapaz, a gente achou esse negócio interessante. Ela, Rafael, não vai ficar mais caro, não? Aí eu não sei se você lembra o que eu falei, pô, Luciana, você foi na ferida, velho. Com certeza vai Eu ficar não mais vou caro, mentir, velho. quando eu olhei lá pra estrutura, eu falei, pô, Eu quero. Rafael, velho, liga pra menina, nele assim, não tem nenhum desse ainda. Uhum. Ah, pá, ele falou, pô, mandou uma foto aqui pra ver da colega. Quando chegou, ele falou, velho, vai ficar balde de mais água fria. caro. É. Não, mas o que Chega, fiquei eu triste. vou, A água fria da realidade, né? É, Porque você tem uma cabeça de investidor. sim, Então, quando você tem uma cabeça de investidor, de empresário, de tudo, você põe na balança. sim. O que é importante para você? É aquilo dar certo, é aquilo você construir, você executar. Mas você acredita Você- que tem que existir essa balança? Sim, Porque nós tratamos com o investidor a todo tempo. sim, Hoje, no mercado da incorporação, eu costumo falar que eu faço todo o estudo, desde que seja bom para o investidor, bom para a gente, bom para o sim. arquiteto, Bom para bom todo para o mundo. construtor, bom para quem O comprou, cliente, né? bom para quem Porque senão, às investiu. vezes, você Imagina Não a investe... adianta só eu situação. ganhar o dinheiro. Se eu projetei um prédio, eu quero que Breno, que comprou meu apartamento, vamos dizer que ele comprou por 300 lá no lançamento e ele conseguiu vender por 500. Por que que ele conseguiu vender por 500? Foi porque ficou mais caro? Não, foi porque era um bom produto. Sim, E isso só consegue com todo esse feeling. E eu vou dizer mais, vocês, eu mudei a minha vida, não mudei não. A visão que eu tinha de vocês aumentou mais ainda com essa simples pergunta que você me fez. Eu falei, rapaz, você destruiu tudo, porque Luciana foi. Pô, acabou o você projeto. acabou com tudo. Acabou no problema. O Breno, É, velho, esquece isso. esquece, velho. Larga pra Sabe lá, porque ela, dá aumentar Luciana, no você lugar precisou dele. me falar por que que ia ficar mais caro? Não. Só Na hora falou, que tá ela brincando. perguntou, Rafael, você acha que vai ficar mais caro? Não vai ficar mais caro, não? Eu falei, você me quebrou tudo, joga o projeto fora. Claro que vai ficar mais caro. Só que o que eu percebi em vocês foi que Essa, esse Preocupação, né? tato que essa vocês têm. preocupação com... E Justamente esse, pelo e fato esse de trabalhar feeling, com o processo construtivo, né? porque arquitetonicamente tá lindo, Rafael. Gostei dessa ideia que você me deu. Bora. Bora fazer. Não é você o cara da viabilidade, é você que se vire para viabilizar isso aí. Como é que você vai fazer? Eu não sei. Isso aí é contigo, Já irmão. vou fazer o projeto Que passar no Instagram, nem né? na Fica tropa de bonito. elite, Capitão Nascimento aqui vos fala. Cada cachorro que coce a sua barriga. Não é assim que ele fala? Então, assim, mas não. Eu percebi, Essa foi boa, eu cara. já ia falar besteira. Ainda bem que eu te controlei. Você viu a energia, né? Você achou que eu ia. Eu já respirei fundo aqui. ufa. Falei, meu Deus, Ele vai falar o quê aí agora? Ó, imagine a situação. O cara tem dinheiro, um médico, Sim, sei lá, vai construir em Irecê. Acontece muito, né? sim. Ele faz o projeto, não analisa a situação. Ele quer construir 4 casas. É a aposentadoria dele, né? Ele vai falar, vou alugar, vou comprar o lote, eu tenho esse lote, eu vou construir aqui 4 casas. Não faz esse estudo de viabilidade, né? Então, ele
vai na onda daquilo que ele acha. Então, quando ele não faz esse estudo de viabilidade, que ele passa para a etapa final, por exemplo, deu entrada na prefeitura, começa a construir, ele não fez isso. Sim. Ele se frustra lá na frente. Pode Com se resultado. frustrar com o resultado. Por quê? Porque ele falou, poxa, minha casa é tão bonita, fiz com arquiteto, fiz com engenheiro, fiz um Gastei negócio, X. gastei, ficou um negócio bonito, ficou bacana, e por que não tá vendendo? Que acontece, já aconteceu isso lá no escritório. Ou o aluguel não está dentro daquela É isso, não faixa que funcionou. faz Não sentido. funcionou, Sim. não funcionou. Eu fiz um produto de X, Isso, às vezes no lugar errado, porque o terreno ele dita o produto. Eu não quero, tem muita gente que na parte de desenvolvimento imobiliário já fala assim, eu quero construir um prédio assim. E aí vai procurar o terreno. Ah, achei o terreno, faz aqui. Não. Ou então, eu tenho esse terreno aqui, eu quero construir um prédio assim. Não, esse terreno aqui só cabe essa situação. Então tem que Cada entender. projeto é um projeto, cada E- terreno é um terreno, cada sonho é um sonho. Cada cidade é uma Não cidade. vivemos Cidade é uma sós, cidade. precisamos Não vivemos um dos sós. outros para entender o melhor. Ou seja, Vai ser você, meu feito. querido, que vai começar a construir, entenda que você tem excelentes profissionais aqui na nossa cidade. E entendendo que se você precisar de um escritório aqui, faz de tudo, Não, mexeu. procure a Inova, né? Que as meninas estão aqui para poder realizar o seu sonho. E o novo- transformar em realidade. E o novo slogan? Hoje, ou você está crescendo, ou você está morrendo. Inovando, né? Se você não inovar, você está morrendo. Concorda Concorda comigo? Contratado por Tá marketing da Inova, contratada, não tá? Não, mas vocês concordam comigo? Na vida, se a gente não estiver movimento. se reinventando, se não estivermos inovando, às vezes tudo aquilo que a gente acredita ontem, hoje deixa de ser verdade. Antigamente o foguete não dava ré, agora já dá, né? Então é aquela coisa. Como é? Pra cima que foguete não dá ré. Elon Musk veio e acabou com E muda essa tudo. brincadeira toda. Ninguém pode falar mais isso. Eu Exatamente. queria, aqui até para encerrar, um papo, se a gente for ficar falando aqui de obras. Ah, tá, mas- Eu vou fazer duas perguntas. Vou fazer uma só, não. Me ajude. Duas. A primeira, me conta um fato interessante e engraçado que aconteceu, ou com o projeto, em alguma participação com vocês e com a Inova. Vixe. Você conta um interessante, eu Melhor, conto. o engraçado. Contra o interessante, contra o engraçado, vai. Deixa eu ver aqui um engraçado. Rapaz, deixa eu ver. Eu conto qual? Do assalto ou do bolo? Vixe. Agora eu quero ouvir os dois. Assalto. De Fernando. Pode ser. Do assalto. Assim, a gente às vezes não tem hora, né, pra terminar um projeto. E aí, Luciana, às vezes, ficava até tarde no escritório que a gente tinha antes, né, na praça ali atrás da Igreja Católica. A gente ficava ali. Sim. E aí, Luciana ficou no final do dia e eu sou muito medrosa. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Sou muito. Assim, eu fico, meu Deus, Luciana, será que isso é perigoso? Será que não dá certo tal? E aí, um belo dia, a gente só ouve a porta bater da sala vizinha. Isso já era o quê? 10 horas? Umas Mais 10 10 horas. da 10 noite. horas a menina no Bate. escritório aí. É. E bate do banheiro, a porta do banheiro. Aí, Luciana falou, alguém entrou no escritório. Não tinha ninguém, não era um prédio residencial. Alguém entrou, eu tô aqui sozinha. Eram só salas comerciais. E aí, alguém entrou, tal. E aí, Luciana liga pro irmão. Ó, eu tô aqui sozinha, tô nessa situação. Tem alguém aqui do lado, né? E aí, Luciana tranca tudo, chama a polícia. Chama a polícia. Vem a polícia, sobe as escadas com as armas, subindo. E foi bem numa época que tava tendo muita gente assaltando Sim. mesmo os escritórios, né? E aí, assim, tinha um tal de um Homem-Aranha que subia no ônibus. E aí vem a polícia, quando a polícia tá ali, devagarzinho subindo a escada, chega a Fernando andando pela escada, desembestada as polícias. Fernando, meu irmão, se É. preocupou e veio atrás, né? Os policiais voltaram, o que você tá fazendo aqui e tal, e aí confusão e tal. Resumindo, a polícia entrou, bateu na porta aqui, a polícia, tal, Luciana abre, toda assustada, o que foi? Não, é aqui do lado, tá batendo, não sei o que, o cara foi. Resultado, o cara tinha brigado com a mulher, foi pro escritório pra dormir, foi pro escritório pra dormir, e a polícia batendo, abre agora essa porta, vou Abra arrombar. agora, meu irmão. Caminha. pensou, Imagina, velho? velho. O cara, Ele já achou que foi a mulher que, o cara tomou uma que pizza da chamou. mulher, a mulher dá uma piada no cara, o Imagina. cara vai dormir no escritório e ainda E recebe aí, a polícia pronto, ainda pra poder recebe a resolver o B.O. da vida dele. Exatamente.
foi uma situação que a gente aconteceu, né? Imagina o negócio Tem desse. N histórias, assim, é que eu só tô me recordando agora. Mas você é De melhor que eu drone pra que lembrar parou pra voar, né? É. E aí, assim, a gente passa por situações, né? Tem muita história, Fora assim, da arquitetura, né? Imagina. tem muita, tem muita história de arquiteto, assim, de ir pra obra sozinha, vai sozinha, tal, e é muito perigoso. E eu fico, assim, de fato, né? A gente fica nessa apreensão para não ter nenhum tipo de coisa. Então, aconteceu essa situação, né, da polícia invadir o escritório, mas, assim, foi uma situação que, graças a Deus, não teve ninguém. No mínimo atípica. Eu queria saber o que foi que ele pensou quando ele falou. É a polícia. Eu falei, minha mulher, rapaz, que mulher é essa, bicho? Ela me Já me denunciou, achou, velho. já me A achou. mulher mandou buscar, velho. Agora eu vou preso. Agora não teve E jeito. tal. E assim, ó, pra fechar, eu acredito que se deixarmos aqui, vamos falar, e essa conversa tende a se estender aí por muito tempo. Eu queria saber de vocês, qual é a RC que vocês gostariam de ver nos próximos anos, nos próximos 3 a 5 anos? Eu acho que a gente está numa evolução bem bacana de arquitetura e de urbanismo, né? Os últimos anos a gente tem sentido a cidade com mais áreas de lazer, com mais possibilidades, mais praças, né? A urbanização. Então, eu acho que isso tem que continuar. Eu sinto muita falta de um esgotamento sanitário desse. Talvez não seja nada de sonho, mas é de algo que para a nossa prática ali de Necessário, né? projeto, que é como é que um IRC de hoje, a gente não tem um esgotamento sanitário substancial, né? Limita o crescimento. Limita muito o crescimento. Eu acredito que a acessibilidade também a gente não pode ter um olhar menos expressivo para estar buscando acessibilidade para as ruas, para as edificações, para isso. Eu acho que não há desenvolvimento sem a gente ter inclusão e Sem inclusão, a acessibilidade. palavra é essa. Então, um ponto de saúde, um ponto de acessibilidade, Belker. Eu acho que a arquitetura é para todos. Eu acho que a dignidade da moradia, Sim. ela precisa ser contemplada, né? Na IRC que eu sonho, né? Pessoas que vivem ainda em situação precária, que precisa, né, de um apoio para viver com dignidade, Sim. né? Então, assim, eu acho que isso, para mim, é a IRC que eu sonho, né? Algo que demande uma justiça social, uma desigualdade, né, reduzida, né, entre classes, uma cidade que abrace, né, tanto quanto um quanto o outro, né? Eu acho que espaços Uma públicos cidade mais melhores, democrática. democrática. Então, assim, eu acho que isso, para mim, é importante, né? Não é, a arquitetura não é uma profissão de luxo, é uma profissão necessária. Necessário. Qualidade e bem-estar. Isso, Pensando em como realizar o sonho do cliente, né? isso. Transformando um sonho em realidade. É isso que os arquitetos fazem, Projetos que melhoram a vida das pessoas, né? com certeza. Então, eu acho que essa perspectiva, assim, hoje tá é a frase do nosso escritório, né? São projetos que melhoram a vida das pessoas. Não é projeto que fica bonito, não é um projeto que só fica bonito. que só fica bonito, que só fica em pé, são projetos que são feitos para pessoas, né? Para viver, Acho né? que a vida é isso, né? É de pessoas para pessoas. Isso. Já sabe, vai construir, precisa de um apoio, nós temos as meninas da Indaba. Muito obrigado, meus queridos. É sempre um prazer enorme compartilhar com vocês esse papo massa. Só gratidão, Maravilhoso, que Deus Breno. abençoe vocês e foi um prazer imenso poder contar com vocês aqui. A gente Gratidão. agradece demais essa conversa técnica, a gente ama essa conversa entre engenharia e arquitetura. As brigas a gente gosta, as conversas a gente gosta ainda As mais. resenhas. Maravilha. É maravilhoso você proporcionar isso aqui na cidade. Meu agradecimento de coração. Tamo junto. As portas da casa estão abertas para vocês voltarem quando vocês quiserem, trazer inovação, porque aqui na construção da ideia, além do bate-papo, é trazer de fato essas inovações, trazer esses despertar, explodir a lâmpada, justamente para a gente mover essa idealização aí para quem nos assiste. E assim, se não inovar,
vai morrer. Construindo ideias. Tamo Bora. junto. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada. Gratidão. Show. Muito legal.